Boa noite, bem-vindos ao podcast Conectado com Lu Olivério. Se conecte com nós essa noite, porque tem uma pessoa muito especial aqui para nos contar um pouquinho da trajetória dela e é óbvio, ela vai trazer várias informações importantes aqui desse mundo digital, né? Marketing digital. E eu vou apresentar para vocês agora a Vânia. E eu falei para ela que ela é mais linda pessoalmente do que na foto. Ela é lindíssima. Obrigada. Seja bem-vinda, viu, Vânia? Muito obrigada. Obrigada por aceitar esse convite, porque sua vida é bem corrida, né? A gente tentou aqui marcar várias vezes, mas a vida dela é bem corrida, muitos clientes e não conseguia atender a gente. Até que enfim, né? Nós conseguimos. Eu que agradeço. E me conta uma coisa, já vou começar a fazer pergunta aqui para utilizar todo esse tempo que nós temos, senão a gente não consegue aproveitar. Me fala como você começou a sua carreira lá atrás. Se você já veio para esse mundo ou se você... Aonde você deu o start aí? Onde você iniciou a sua carreira? Tá, então vamos lá. Primeiro, obrigada pela oportunidade. Eu iniciei muito cedo trabalhando, né? Os meus pais, eles se separaram, eu era muito nova. Então, eu fui trabalhar com 10 anos de idade. Olha. Nisso, meu pai, ele fazia muita questão. Então, não tinha assim, hoje você pode ir, amanhã não. Então, eu tinha que ir todos os dias. Meus irmãos também, do primeiro casamento, né? Eles também sempre trabalharam desde muito cedo. E aí, eu passei por todos os setores da empresa do meu pai. Só que aí a gente fica com aquela coisa interna, né? Tipo assim, é a empresa do meu pai. Eu assim, sempre recebi muitos elogios da parte do meu pai. Ele sempre falou sobre eu ser muito inteligente, eu buscar. Porque, por exemplo, eu até assisti um podcast, né, da Lírio, que falando que ela é contadora e tal. Então, assim, na empresa do meu pai, eu peguei muitos erros contábeis. E, enfim, vários outros erros. Então, como eu passei por todos os setores, eu aprendi muito. E era uma indústria. Então, todos os problemas que você possa imaginar dentro de uma indústria, tinha na empresa dele. Eram muitos funcionários também. Então, carga horária, tudo. Então, eu passei desde o atendimento, que era da recepção, que era um PABX. Olha só, né? Eu falando a minha idade. Era um PABX de 10 linhas. E eu atendia as 10 linhas, eu lembro que eu ficava, imite só um momento. Aí depois voltava e eu tinha que lembrar com quem que eu tava falando. E eu era muito nova, então era um big de um desafio. E eu não tinha treinamento, né? Tipo assim, meu pai não treinou pra gente poder estar ali em cada cargo. Eu acredito que o treinamento é jogar na fogueira e aprender a se virar. É o melhor treinamento que existe, é o que o teu pai fez com você. E aí, chegou um determinado momento da minha vida que eu quis sair da empresa e eu falei pra ele que eu precisava conquistar o meu espaço, porque senão eu ficava com a sensação de que eu tava naquele posto por conta que ele era meu pai. E não por uma habilidade minha, uma capacidade. Eu acho que as pessoas acabam passando um pouco por isso, né? Tem quem sim, quem não. E então, tudo que você possa imaginar, eu vivi. Muito nova, então eu descontava, às vezes, valor de funcionário e eles riscavam meu carro. Nossa. Eu passei várias coisas. Então, tudo que você possa imaginar de experiência, eu tive. Então, o fiscal, por exemplo, da menina do fiscal não fazer a substituição na época, né? Hoje em dia é tudo online, tudo muito fácil. Mas, por exemplo, não fazer a substituição tributária de fazer o pagamento antes de sair o equipamento no carro. Meu pai ser apreendido na estrada. Nossa. E aí falarem pra ele, eu falar, gente, como que sai alguma coisa daqui sem o... Sabe, assim? Aí teve uma menina também no financeiro que ela simplesmente, na época a gente fazia desconto de título, ela pegava o mesmo título do cliente e mandava para todos os bancos, mas era o mesmo título. Então a gente pensa que problema não faltou. Quando eu saí para trabalhar, o que eu fiz? Eu montei uma empresa. E eu montei uma empresa, meu pai, ele é gráfico, ele é indústria gráfica, e eu montei uma gráfica digital. Então, eu montei uma empresa de brindes personalizados, então eu fazia planner, agenda, eu fazia todas essas coisas. E aí, o que aconteceu? Começaram os anúncios. Começaram os anúncios. Então, todo mundo falava sobre anúncio. Eu falei, bom, tem que aprender a anunciar. Mas já na empresa do meu pai, eu tinha o desafio também da gente propagar isso maior. Só que, antigamente, era mais a questão de televisão, né, jornal do próprio segmento, dos sindicatos, enfim. Sim. E aí, foi onde eu descobri, primeiro eu descobri o Facebook. Certo. E eu comecei a estudar sobre fazer impulsionamento de anúncio. Então, eu fui entendendo como que era o impulsionamento e tal. E me apaixonei. No curso, eu me apaixonei por isso. E aí, eu comecei a estudar, e aí eu
tinha empresas de pessoas conhecidas, né? Sim. E aí eu fui conversando com as pessoas, fui perguntando se eu podia fazer, se eu podia subir uma campanha, se eu podia testar alguma coisa. Só que o que eu notei é que essa experiência que eu tinha da empresa do meu pai, dessa bagagem toda, então eu olhava para a empresa e eu via esse 360. Então, por exemplo, às vezes a gente está fazendo um anúncio X. E aí o cliente, só que ele tá com um outro problema interno, sabe assim? Aí ele acaba comentando, aí você, né? Aí não tem como, você acaba dando algumas orientações. Então, assim. Você acaba participando, né? E olha que interessante você falando isso. Eu acho que quando a gente vive, olha a experiência que o teu pai te deu. Muito. Você passar por todos esses setores, ele te deu uma amplitude, né? Visual do todo um setor de dentro de uma empresa. Então, quando você vai até essa empresa, você tem esse, como você falou, esse 360 dessa empresa. Você consegue enxergar melhor onde está o problema, né? De comunicação. E enxerguei vários, peguei funcionários roubando, muita coisa, peguei muita coisa. Funcionário, tipo, que bateu de frente com ele, falando, ou eu ou ela, e ele, né? E aí. Gente, absurdo isso. né? Porque hoje as coisas estão muito mais, vamos dizer assim, visíveis por conta que hoje é tudo muito automático. Sim. Tudo que você vai fazer Antes não, e tal. né? Antes não. Então, assim, eu peguei um roubo na empresa do meu pai de mais de 500 mil reais. Só fazer uma pergunta. A empresa do seu, ele ainda tem a gráfica? Tem. Na verdade, é uma indústria. Indústria, na verdade, ele constrói acessórios para gráficos. Ah, certo. Não, por que eu ia te perguntar isso? Porque eu achei que era gráfica. E o meu marido, ele fornecia para as gráficas. Porque ele trabalhava na Suzano Papel e Celulose, muitos anos. Ele conhece muita gente aqui, né? Em Guarulhos, na região. Por isso que eu te perguntei. Hoje ainda faz acessórios, só que a empresa é muito reduzida, né? Já não é mesmo. Até mesmo porque o mercado mudou, né? E você foi para outra vertente. Você não foi mais quando você montou a sua empresa, né? Abriu sua empresa, você foi para outra vertente. Quando eu saí, foi muito difícil de sair. Quando eu saí, mesmo quando eu montei minha empresa, eu ainda fiquei auditando a empresa dele por conta de todos os problemas que nós tínhamos. Certo. Né? Então, eu ainda fiquei ajudando ele um período. E aí, quando eu vi que aí foi enxugando bem funcionário, quando ele estava num número bem reduzido, aí eu falei, então agora eu sigo. E aí foi o que eu fiz. Aí eu só foquei mesmo nos cursos, nos treinamentos. Aí fui fazer mentoria, fui entender melhor. Mas o que eu vejo mesmo que todo mundo comenta comigo é esse 360. Fala assim, qualquer negócio que a pessoa às vezes traz a ideia e eu vou e falo, mas você tá fazendo tal coisa? Às vezes eu sou um pouco intrometida. Mas tem que ser, né? Porque se você não falar onde ele está errando, como que você vai conseguir fazer com que ele resolva o problema? Porque às vezes o problema está onde você está tendo essa visão. Mas né? não é todo mundo que aceita. é aberto para você colocar algum ponto, sabe, assim? E às vezes eu acho que o que eu tenho... Sabe essa conversa interna que a gente tem? Sim. Às vezes eu tenho uma conversa interna do tipo assim, ninguém te perguntou, gatinha, fica quieta. Então, mas aí que mora o problema, eu acho, do empresário. Quando ele não tem essa visão aberta de escutar o outro, né? Escutar o funcionário, escutar aquele colaborador que está vindo para agregar, né, valor como você e as pessoas de fora, como que ele vai resolver um problema, que ele vai sanar aquele problema? Ele vai ficar batendo ali na mesma tecla e não vai conseguir mudar a rota, a direção, não vai conseguir crescer, né? Às vezes é uma coisa tão simples e as pessoas não estão abertas para ouvir, né? E assim, hoje, né, com todo de treinamento que eu faço, eu tô começando a criar o hábito de perguntar para a pessoa. Sim. Sabe? Se ela me permite fazer alguma colocação, até mesmo para não ser intrusa, né? Certo. Se a pessoa não quiser. É complicado. Muito. Eu tenho algumas perguntas para te fazer aqui, Vamos que lá. eu anotei. Como que você começou a trabalhar com tráfego pago? Mas, porém, primeiro eu quero que você explica para quem não entende o que é tráfego pago. Tá. Porque às vezes você vai falar aqui, tem um público que não sabe nem o que é isso, né? Então eu quero que você explique o que é o tráfego pago. Tá. O tráfego pago a gente chama que são os anúncios. Então, antigamente você fazia anúncio, como eu falei, né, na televisão, em revista, em jornal. O tráfego pago hoje do digital são os anúncios patrocinados em determinadas plataformas. Certo. Hoje a gente tem inúmeras as plataformas, mas vamos dizer que são rankings de plataforma de anúncios, é o Google e o Facebook.
Eles hoje, assim, são considerados os maiores dentro. Então, tem o TikTok, que todo mundo faz vídeo, você consegue anunciar lá dentro. LinkedIn, você consegue anunciar também. Basicamente, quase todas as ferramentas hoje, até mesmo esses próprios aplicativos desses apps que você está usando, seja de jogo, qualquer coisa, que vai aparecer um anúncio para você, né? O YouTube, que Facebook. a pessoa fica pulando lá, o joguinho que as crianças ficam apertando tudo. Então, você pode anunciar. Então, o tráfego pago, ele é isso. É para você anunciar. Certo. Aí, a pergunta era como eu comecei? Isso. Foi através disso. Eu tinha a empresa de personalizado e aí eu tinha que fazer anúncio para minha empresa. E aí, eu fui aprendendo, né? Porque na época, né, dinheiro... Então, você se jogou, eu falei assim, aprendeu como fazer Isso. Só que aí, eu vi uma paixão e o que eu notei também? Por que eu resolvi migrar, né? Porque não dá para fazer tudo, Lu. Se você, eu vejo que, e eu até admiro as pessoas que falam assim, eu mesmo faço anúncio da minha empresa. Só que eu acho que você está deixando dinheiro na mesa, tá? Porque as plataformas, elas mudam muito o tempo todo. Elas mudam layout, elas mudam a forma vão sempre colocando, por exemplo, o Facebook. O Facebook, se você pegar o Facebook de 5 anos para cá, ele mudou totalmente. Antigamente, o Facebook tinha um monte de coisas internas dele que ele deixava você fazer. Hoje vai entrando a inteligência artificial, ele vai mudando a forma de apresentação dele, onde você vai clicar, como que você vai fazer, a estratégia do que você vai fazer. E se você for estudar tudo isso, você deixa de operar a sua empresa para estar fazendo isso de uma forma E quem bem faz feita. tudo não faz nada, né? Isso é verdade. Como que você vai focar na gestão e no monitoramento de tudo isso? E qual é o benefício que você vê benefícios claros quando você começa a fazer o tráfego pago? Em questão de quanto tempo? É imediato? É a longo prazo? Tudo vai depender muito da estrutura que você tem. Então, por exemplo, a gente fala muito antigamente, então a gente vê também que o mercado ele mudou muito, né? O consumo mudou, o consumidor mudou. Então, tudo isso você tem que ir acompanhando, que é uma coisa também que eu acho difícil do empresário conseguir acompanhar essas mudanças. Então, eu costumo falar para os meus clientes, pelo menos, mínimo de 3 meses. Por que 3 meses? Porque 3 meses a plataforma já entendeu que existe uma constância ali, que você está disposto a colocar aquele orçamento e que ele pode te mostrar. Então, 3 meses é um tempo mínimo para a gente dizer. E porque também, Lu, não é só fazer, sabe? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou anunciar isso aqui, vou impulsionar e tal. Mas não é só fazer. Precisa ter uma estratégia no que você está fazendo. Então, o que eu percebo entre uma empresa com estratégia e uma sem é que a sem só está gastando dinheiro. E aí, literalmente, é uma despesa. Quem tem estratégia, aí é investimento. Porque aí o dinheiro retoma para ela, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa que ela não entende segmentação, uma pessoa que não entende sobre qual é o público-alvo dela, que a gente fala que é no marketing, a gente fala que público-alvo é persona. Sim. Então, vamos supor, me fala uma empresa para a gente pensar aqui numa situação. Vamos lá. Fala aí, Tayla, uma empresa. Só para ir uma empresa que agora sumiu todas das nossas cabeças aqui. Um tipo de um negócio. Do Gloss? Tá, então vamos lá. Dessa empresa, uma empresa de cosmético, né? Então, o que acontece? O que você precisa focar? O que ele leva para a pessoa? Então, não adianta eu pegar e falar assim, olha, esse gloss, ele tem ácido hialurônico na composição dele, ele tem nananana. Tá, uma pessoa que não sabe o que é ácido hialurônico, e tem gente que não sabe o benefício daquilo. Então, como que as grandes marcas, elas fazem? O que ela gera de benefício para você? Então, ela vem assim, você vai ter o lábio muito hidratado, né, vai regenerar, enfim. Você não vai se aprofundar naquele conteúdo. No benefício, entendeu? Então, por exemplo, antes a gente falava muito, das empresas, falava muito sobre o produto, sobre o que o produto era, como que ele era, a composição. Hoje você vê uma mudança, onde ele fala sobre uma solução. Então, por que esses vídeos de dancinha estoura? Porque a pessoa ela quer ver o bastidor do outro, ele quer ver. Eu tava passando no Instagram e começou a sugerir umas coisas pra mim, que aí depois eu coloco não tem interesse, né? Porque tem umas coisas que eu não tenho interesse mesmo. E aí eu tava vendo vídeos assim, tipo, 100 mil, 200 mil, sabe? Mas é por quê? Porque a pessoa tá à toa, ela quer ficar vendo, sabe? Ela quer se conectar. Exato. Então, se você ficar só do eu sou,
eu sou, eu fiz, você não vai conseguir nada. Não. Então, você precisa entender o que você vai gerar para o outro. E aí, eu acho que no tráfego pago, esse hoje, falando para você, olhando para o todo, principalmente o pequeno comércio. Pequenas empresas. Pequenas empresas, o que eles costumam fazer? Eles contratam um gestor. Ou eles contratam uma agência, que é um gestor que está iniciando, que é um gestor que está começando a aprender a mexer com tráfego pago. Ele sabe o básico de uma campanha. E aí, na agência, o que você faz? Muitas agências. Fazedores de post. Exatamente. A pessoa nem sabe por que ela está colocando aquilo, ela está colocando aquilo. Uma cliente... um direcionamento, um estudo de causa, né? Uma cliente me chamou esses dias para eu passar um orçamento para ela tem uma contabilidade. E aí, até então, ela tinha me chamado, eu falei, bom, deixa eu dar uma olhada nas suas redes sociais. Aí, eu fiz uma pergunta para ela na reunião. Eu falei assim, escuta, quem te procura? É contador, né? Ela falou, menina, você acredita que é? Eu falei, a sua comunicação é para contador. Quando você coloca sobre a lei, quando você coloca sobre a alíquota, quando você coloca todos esses detalhes, quem está procurando essas informações é contador que quer aprimorar o trabalho dele, que ele está aprendendo. Então, eu vou colocar lá sobre o teto do imposto de renda, aí eu vou colocar, sabe assim? É o direcionamento, né? Tudo. E aí, quem que eu atraio? Quem tá aprendendo. Agora, se eu vou para uma dor, do tipo assim, olha, Leãozinho vai passar, tá, amor? Se você não declarar... Então, tudo é questão de como você vai comunicar. Como você comunica você entender que quando a pessoa que não tem informação, não adianta nada você colocar um nome técnico. Sim. Você tem que colocar uma situação. Então, por exemplo, o que eu falei para ela, né? Uma pessoa que tá com um problema, quais são os problemas possíveis que ela possa ter? Então, seja... de números, né? Então, seja assim, por exemplo, eu via muito na empresa do meu pai. Como a gente trabalhava com indústria, então a gente tinha o IPI, a gente tinha o ICM, e muitas das vezes, ICM de São Paulo, 18%. Entendeu? IPI sobre na época, né, era 3% sobre o produto industrializado. Então, não tinha como eu vender sem isso. Muitas vezes eu estava vendendo por um cliente que ele era simples, eu era lucro presumido, ele era simples, e aí ele não acreditava de IPI. Então, para ele, era um desafio comprar comigo, porque esse crédito de IPI ele não ia usar. Se ele tem um contador legal, ele consegue ter maneiras de aproveitar isso. Só que tem as que pessoas saber não instruir, sabiam. né? Tem que saber instruir, né? Entre outros benefícios. Então, isso vale para tudo. Para tudo. E o tráfego pago não é diferente. Então, quando você acha, eu vou fazer esse post aqui e vamos ver o que dá. Vou pagar e vou deixar rolar. Não vai dar nada. Se você não tem uma estratégia dentro daquilo, você não fez um calendário pensando, você não está construindo um nada, você está fazendo aleatório, você não vai ter resultado nenhum. Agora, se você senta com um profissional, você cria um calendário, o que você quer? Então, eu costumo dizer assim, eu costumo dizer que é um trabalho a 4 mãos. Então, eu preciso, um cliente que, de fato, ele está preocupado com o negócio dele, indiferente do tamanho dele. Se ele for um negócio pequeno e ele estiver na área de vendas, certo, é ele que tem que estar comigo o tempo todo e tá me auxiliando. Se ele é um pouquinho maior e ele tem um time de vendas, o time de vendas tem que estar dentro da reunião de marketing. Importante. Por quê? Quem que recebe os leads? Quem que tá falando com o cliente? Eu assisto vários, né, podcasts, assim, principalmente da minha área, para ver as questões. E o que acontece? O Facebook e o Google são, vamos dizer assim, são os maiores. E aí, outro dia, estava o Sobral e o Tesman, que são referências também nessa área, e eles estavam conversando. E aí, eu achei muito legal a colocação que ele colocou, e aí, se você me permite, eu vou trazer, que ele fala assim, as pessoas acham que é só colocar o dinheiro, e não é. É muito mais, né? É muito mais. É todo um trabalho de você estudar aquilo, né? A E não só fundo, isso. e ter a percepção do que você quer, e ter estratégia, e envolve muita coisa, né? Mas o básico, que eles falaram, que eu achei que ficou muito legal para ficar gravado, é assim, ó, a plataforma, ela sempre vai se preocupar ao máximo com os consumidores dela. Sim. Certo? Que no caso são os usuários. Então, jamais a plataforma vai fazer algo que possa incomodar o usuário. Certo? Certo. Não tem a ver com dinheiro.
Porque ele quer, assim, várias coisas estão caminhando para que a pessoa fique cada vez mais na dopamina ali, Sim. né? Então, não é quanto que você gasta em dinheiro que vai fazer com que você apareça mais ou não. Então, hoje, falando do cenário de hoje, que antigamente era muito mais fácil anunciar. Hoje vai ficando mais difícil, porque a gente tem inteligência artificial, a gente tem uma série de coisas. Então, hoje, o que eles fazem? Você precisa ter qualidade, você precisa ter constância, e você precisa das regras que a gente fala aqui, né, dos pilares básicos, Sim. né? Que é você ter o seu site, que é você ter uma estrutura mínima. Sim. Hoje. O que eu vejo mais, assim, Vânia, não sei, vendo como, né, uma pessoa que consome, eu vejo que a constância, você acha que é o principal pilar ali, numa boa publicidade? Sim. É a constância. Constância. Não é do tipo assim, eu vou colocar 30 postagens hoje, amanhã não põe nenhuma. Sim. Não, é você ter a constância. YouTube é assim, Instagram é assim, a maioria das ferramentas são assim. Então, por exemplo, eu só consigo colocar de terça e quinta, mas toda terça e quinta eu vou colocar. Então, o que a gente fala, né? A rede social, né, as redes, ela é como se você estivesse na avenida mais famosa. Se você estiver impulsionando, é como se você estivesse na avenida mais famosa do mundo. Então, se você tá numa loja, né, ou o seu negócio, o que for, e você não tiver um stories lá passando, está fechado. Só que não é só um stories, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem um destaque, que é o destaque vai sair, né? O Instagram tá mudando a forma do destaque. Vai mudar tudo. Ele vai mudar. Mas o destaque, por exemplo, o que eu costumo dizer para o meu cliente? A maioria que trabalha para fazer o funil dentro do destaque. Então, quem você é, aí, né? Quem você é no primeiro, o que você vende, Fazendo uma que horas você cronologia, trabalha, né? que horas você funciona, quais são as soluções que você oferta, sabe assim? Porque a pessoa ela veio de um anúncio, então vem mais ou menos, sabe assim, do que a televisão fazia com a gente antes, que hoje ela não tem mais essa força. Mas é basicamente o que a televisão fazia com a gente antes. A televisão, ela nos induzia, sutilmente, da gente fazer a ação que eles queriam. É uma coisa assim, é mágico, né? Perigoso e bem estranho, né? Porque você é induzida ali. Meu pai fala, filha, é verdade mesmo que eu falo as coisas, porque aí quando eu abro o meu celular, vem aqui as coisas pra mim. É verdade, porque toda hora eu tô aqui com o meu celular. Às vezes ela até ela liga sozinha aqui para falar comigo. O que você disse mesmo? Eu falo, pai, é verdade. É verdade. É uma loucura isso. Eu falo que a gente está sendo monitorado 24 horas, né? E eu falo para todo mundo, gente, não fica recusando meus anúnciozinhos, que a pessoa precisa trabalhar. Deixa ele lá. Não assiste, se você não tem interesse, não assiste. Mas não recusa, né? Não recusa. Ó, que erros você mais vê nos empresários em questão de publicidade? É basicamente o que a gente trouxe aqui, que a gente acabou comentando. Falta de estratégia. A pessoa é fazedores de post. Então, tipo, ele vai fazendo post e sem ter uma estratégia ou desenhando um funil do que ele quer ver. Porque, por exemplo, se ele tem o time comercial ou se ele mesmo é o comercial dele, eu costumo perguntar para o meu cliente assim, o que a pessoa que vai comprar o seu produto ou serviço precisa ter visto, olhado, quando ele chega em você? O que ele precisa ter visto? Sim. E aí, muitas pessoas, pasme, não sabem me responder. São aquelas perguntas que você faz profunda de alma. Você sabe qual é a sua missão de vida? A pessoa para e fala assim, sabe que eu nunca parei para pensar nisso. A pessoa não sabe responder. Então, o que eu vejo é assim, anúncio sem estratégia. Eu acho que então são os pilares, né? Você fala que é estratégia, que é o principal, Sim. Constância. O que você diria aí, que você diria 5 passos que essa pessoa ela precisa ter para o negócio evoluir? A estratégia sempre vai ser o principal, porque ela Sim. precisa entender qual é o produto dela, qual é a oferta dela, quem que ela vai atingir e de que forma que ela vai fazer isso. Porque você pensa assim, esse criativo, ele, hoje em dia, principalmente removendo maior parte de segmentação, você tem que vender dentro do criativo. Então, o que você vende? A pessoa tem que bater o olho e entender que aquilo é para ela.
E se ligar, já está ali o que ela precisa, que né? ela precisa. Então, o planejamento estratégico vai fazer com, se você tem só um produto ou se você tem diversos produtos, dentro da estratégia você vai entender. Você vai conhecer melhor o seu produto, você vai conhecer as dores do seu público, você vai conhecer como que é a jornada de compra do seu público. Então, por exemplo, o que a gente chama dentro do marketing, eu vou concluir, aí a gente volta aqui no ponto. Mas é a estratégia. Não, porque aí a estratégia vai fazer com que você tenha um calendário editorial e você não fique só fazedor de post. Você fazer anúncios, tá? Você otimizar esses anúncios e, acima de tudo, otimizações rápidas para que você entenda com os dados que está sendo apresentado e que você possa fazer. Porque, assim, tráfego pago é teste. Certo. Então, muitas das vezes que eu trabalho com consultoria, que eu acesso a conta do cliente, só tem uma campanha rodando com um criativo. Nossa. Então, não tem, eu não consigo nem analisar, porque se você rodou só uma campanha e cada mês que você teve, você rodou só um criativo, eu não tenho muita análise, porque você não ofertou para a ferramenta para ela dizer para você o que estava performando melhor, se você poderia ou não diminuir custo. Sim. Então, é sempre teste. Então, se você não fizer em quantidade considerável, você nunca vai para o próximo nível. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta. Aquele cara que não tem como investir. Não tem como ficar investindo em tráfego pago, né? Porque muitas vezes as pessoas não acham que é importante o marketing, né, digital. Sim. E eu acho que hoje em dia é o carro-chefe, não tem jeito. Antes a gente falava assim, o negócio é a boca a boca. As pessoas vão se conhecendo boca a boca e o negócio vai. Era um processo mais lento, né? Hoje você tem a ferramenta aí, a internet, a disponibilidade das redes, né? Para fazer isso crescer mais rápido. Só que tem aquele cara que não tem essa visão ou não tem como investir na parte de tráfego pago. Esse processo também funciona, ele chega a ser mais lento, sem o investimento, ou você acha que não, hoje tem que investir nesse setor de tráfego pago? Você fala dele ter uma empresa e não ter tráfego pago? Exato, o cara não tem como investir, né? Tirar esse dinheiro para investir no tráfego pago, mas ele faz lá as campanhas de publicidade dele. Você Ele acha? mesmo. Não, com o marketing da empresa dele, mas não tem como investir no custo do anúncio. Você acha que isso ele consegue trabalhar dessa forma hoje ou não? Eu acho difícil, Lu. Muito Hoje eu acho difícil. difícil, porque assim, o orgânico está entregando menos. E eu acho que, por exemplo, se ele tem um marketing dentro da empresa dele, então ele tem dinheiro para investir. Sim. Porque se ele já está com o departamento de marketing, ele tem dinheiro para investir. Se ele não tem o dinheiro, a gente costuma dizer assim, né? Existem pilares para você se tornar um empreendedor. O marketing, ele é peça-chave e você precisa ter essa verba destinada. Não precisa ser 10 mil reais, né? Mas você precisa ter um valor que você possa iniciar. Hoje, o Facebook, para você poder entender, ele trabalha com $1 diário. Então, é sempre de acordo com o dólar. E aí, você vai conseguir anunciar. Se você falar para mim que uma pessoa não tem R$ 300 no mês para começar a investir no negócio dela... E às vezes não é nem que não tem, é porque não acha necessário. Não Porque vem prioriza. daquela visão da prioridade, que o marketing ele não é essencial, né? Isso acontece muito em todos os setores. Se você pegar aí vários clientes, acho que você já viu, eles não priorizam. Eles não acham prioridade o marketing. Ainda tem essa visão. Tem. E engraçado que hoje o marketing ele é o primeiro pilar, é como você disse, para fazer o negócio rodar. Então, nessa visão, não tem, quando a pessoa fala, não tenho disponível para investir nesse setor, é aquele cara que não quer e não acha importante. Exatamente. Né? E não vai Investir. crescer. Então, assim, ele tem mais dificuldade de sair do lugar. É aquele cara que não quer enxergar que aquilo pode fazer a diferença na vida dele, né? E tem várias outras vertentes também. Às vezes a pessoa, ela acha que o valor... Tipo assim, mas eu não vou pagar isso para você. Ou então de investimento. Eu acho que não vale. Sabe assim? Tem muito disso da pessoa ainda... Eu acho que... Eu costumo dizer que é um pensamento de escassez, né? Com certeza. É um pensamento de escassez. Porque a pessoa não... Ela quer empreender, mas ela não quer investir no negócio dela. Ou seja, se nem ela acredita no negócio dela... Mas eu acho que não é só acreditar. Eu acho que tem aquele bloqueio de não querer, acho que, sabe, crescer.
E pro próximo nível, você fala? Então, medo, sabe? Sim. O medo de encarar esse progresso. Muitas vezes as pessoas têm medo, né? De encarar o próximo nível. Sim. Que tá bom pra mim. Sabe aquela coisa? Ah, não, do jeito que tá indo, tá jeito que tá, tá ótimo. bom. Vamos manter aqui? Entendeu? Se eu não descer, esse nível tá bom pra mim, né? Mas como o mercado também tá muito competitivo e tudo mais, eu acho que hoje uma pessoa, falando sério, sem tráfego pago, eu acho que ela não se mantém aberta. É o que eu acho. Eu vejo hoje as mídias, né, as redes sociais, uma ferramenta de divulgar. Todo mundo vive nisso hoje. Quem Sim. que não fica no celular o tempo todo vendo, né? É melhor você pagar um anúncio numa plataforma determinada dentro que você estuda o seu nicho, do que você fazer um outdoor hoje. Exatamente, ninguém mais acho que faz isso, porque quem que está dirigindo hoje para olhar outdoor? Não, ainda para lá na... Só publicitário. Publicitário que quer ver. Para lá no farol, você abre o celular, deixa eu ver se eu Sim. recebi alguma coisa hoje. Mas publicitário sempre tem a curiosidade, né, de saber como que foi a construção e tal. Mas publicitário eu acho que repara mais, mas fora isso, quantas pessoas não batem carro porque tá olhando o celular dirigindo? Exatamente, mas eu tirei esse pensamento, eu falei, gente, esses dias eu parei no farol e eu vi uma publicidade enorme com o cara, eu falei, quanto que o cara gastou nisso? Quem que para olhar hoje? Será que se ele investisse em outro tipo de mídia, não ia funcionar mais do que um outdoor desse? Porque paga uma grana. Paga. Mas aí eu acho que também essas empresas, quando eu vejo, eu acho que são empresas que tá fazendo também. Que fazem os dois. Os dois lados. Que isso é tipo um complemento para eles. Só que o ruim, por exemplo, que eu vejo, né? E aí que eu olho, qual que é o bacana do tráfego pago que eu vejo? Por exemplo, um outdoor, você vai colocar, tá bom, você sabe que naquela estrada vai passar trocentos mil carros que a gente ainda não sabe quantificar. Sim. Numa televisão, no comercial, num horário nobre, você também não consegue quantificar. Qual que é a massa das ferramentas de marketing hoje? É exatamente isso, porque ali dentro da ferramenta eu consigo quantificar, eu consigo dizer para você quem é homem, quem é mulher, qual é a faixa etária. Nossa, é demais. Que horário que essa pessoa estava acessando. Então você consegue ver dentro das métricas da sua ferramenta qual que é o melhor horário de postagem. Então tem gente que posta muito aleatório, sabe assim? E aí não tem noção, não olha para isso. Então eu acho que a chave do tráfego pago é justamente como o comportamento mudou. É que você tem todas essas ferramentas de análise de dados, entendeu? Que vai te direcionar. Que vai te ajudar. E isso de você ter o melhor horário para postar, ele muda? Muda. De segmentos para segmentos ou tem um horário base para todos? Muda, mas o que é geral, assim, que a gente considera, né? De manhã, quando as pessoas estão indo para trabalhar, é um alto fluxo. Então, ali, 8, 9 horas é um fluxo alto. O horário do almoço é recorde. Sempre você vê os picos da ferramenta nos gráficos, né? Tipo, né? Nos picos, assim, dos gráficos. E acima das 8 horas da noite. Pessoal que está aí na hora do almoço, se alimentando, tá? E assistindo aí as redes sociais, dá uma maneirada. Porque tem que ensinar as crianças que não pode ficar no celular na hora de almoçar, hein? Em casa é proibido. E a gente pega, né? A gente proíbe, mas de vez em quando dá uma olhadinha lá. Na minha casa, eles falam que eles só conseguem comer se eles estiverem olhando alguma coisa. Em casa também. Aí, ó, tem o Luquinha, né, que é o meu neto, e meu filho pega o Luquinha e fala, ó lá, vovó. Eu posso, né, vovó? Fala, não, Marquinhos, desliga. Porque senão não presta atenção e você vê que engraçado. E você vê que mesmo as crianças pequenas, você já viu, assim, eu vejo meus sobrinhos, né? Vem um comercial, eles já sabem colocar o pular. Sabe. Piticos. Eles são piticos e eles sabem pular o comercial. É inacreditável, né? Essas crianças já vêm, querida, já vêm pronta para a nova era. Eu falo que não tem como fugir da realidade. Essa é a nova era e a gente precisa se adaptar. Exato. Quando eu falo dessas empresas que ainda ficam com essa dificuldade de entender isso, eu falo mesmo até, por exemplo, eu tenho um sócio, meu marido. Então ele tem uma visão antiga, né? E daquela coisa do boca a boca. Ele acredita mais naquela coisa, ele gosta de um processo mais lento, porque ele acha que aquilo fortalece por ser boca a boca e vai trazendo, porque eu estou no ramo de educação. Sim. E tem essa dificuldade de entender o quanto o marketing ele faz a diferença hoje na vida de qualquer instituição. Não adianta você fugir da realidade, né?
Nós estamos aí, hoje é isso aqui que funciona, é mídia, Sim. né? Não tem como chegar hoje se você não tiver aí conectado, Sim. As né? pessoas, na verdade, assim, eu costumo dizer que na internet, você pode ser muito pequeno, mas a forma de posicionamento que você vai ter vai te deixar grande. Grande. É. Eu tenho uma coisa com o marketing que eu gosto muito de vender a verdade. E tem que ser, tá? Porque isso, um dos pilares que você falou, esse é o pilar principal. E eu falo Você até tem que por mim. entregar o que você Não, mas olha, oferta. presta atenção. Quando eu comecei com o marketing, eu tinha um marketing ali de dentro do colégio, né? Que ela fazia tudo para mim, a publicidade e tal. E quando meu filho apresentou uma empresa de marketing, eu já falei, não vai dar certo, porque não vai captar a essência aqui. Eu gosto de. Porque acontece as coisas no dia a dia e escola é muito isso, você ficar divulgando o que está acontecendo em tempo real. No momento. E às vezes as pessoas não vão captar a essência. Eu acho que vai se perder um pouco. Eu tenho um pouco de medo desses posts, sabe? Eu gosto da coisa mais real. Tá. E aí eu tive aquela dificuldade. Aí eu aceitei. No primeiro momento eu recusei, depois eu aceitei. E quando eu aceitei, eu dei um pulo, um salto. Melhorou muito. Só que ainda assim eu tinha medo de estar vendendo uma coisa que não acontecia. Eu vendo aquilo que eu tenho, né? E o que eu faço. Eu não gosto de vender aquilo que eu não tenho. Então eu acho assim, a internet ela assusta um pouco porque tem muita coisa irreal, Sim, muito. né? Então as pessoas nossa, te mostra o paraíso lá, a hora que você vai ver aquele paraíso não existe, tá? Porque eu já aloquei muito lugar. Mas olha que é isso mesmo. É isso mesmo. E as pessoas se aproveitam muito da dor das outras. Exatamente. Então, como eu tenho que ficar pegando referência, olhando tudo, ontem foi até engraçado que eu tava buscando referência para um cliente, e aí eu tava mexendo, e aí eu caí num site, e era um site que falava mais ou menos assim: você põe o Instagram, o arroba da pessoa, e eles conseguem saber o que tá acontecendo dentro do Instagram da pessoa. Meu Deus. Com quem que ela falou no privado, com umas coisas assim. Quando eu olhei, eu trabalho com isso, né? Então, aí eu olhei e falei, gente, que enganação. Aí falei, mas deixa eu ver, né? Deixa eu ver se é verdade. Peguei, e aí ele perguntava assim: esse Instagram que você tá vendo é o seu ou de uma outra pessoa? Aí não sou tonta, né? Coloquei de outra pessoa. E aí ele foi e me deu um visual lá. Aí, na conversa, falava mais ou menos assim: essa pessoa tá com 16 conversas em andamento no direct, onde 6 conversas contêm nudes. Não tem a menor possibilidade disso ter acontecido no meu Instagram. Não tem a menor possibilidade, tá? Que fique bem claro. Né? E foi colocando umas coisas assim, aí no final falava assim: se você quiser o relatório completo, compre aqui R$ 29,90. Gente, quanta enganação. Ou seja, R$ 29,90, de verdade, Lu, é fácil a pessoa ter R$ 29,90. E aí a gente tem um monte de gente doida hoje. Imagina quantas pessoas não adquiriram esse sistema por R$ 29,90. Meu Deus! E sabe o que ele faz? Ele coloca como se fosse a conversa ofuscada, né? Sim. Que coloca como censura. E aí ele coloca ali e vai trazendo, tipo, as conversas. Então, o que ele faz? Ele pega fotos que você postou no seu perfil. Sério? Tudo com automação. Ele pega fotos que você colocou no perfil, e aí são contas e empresas que estão ali para enganar o próximo. Aí eu te faço uma pergunta. Por exemplo, isso veio do Facebook, porque eu estava fazendo uma análise dentro do Facebook. Você já não tem a mesma coisa disso no Google. O Google, você não vê esse tipo de anúncio. É onde eu falo para você. O Google é pioneiro, né, em leilão. Então, o Google, ele é totalmente cuidadoso com que você, com o usuário dele. Então, eu tenho uma empresa de investimento financeiro e o que acontece? A gente teve uma série de documentação para poder colocar para o Google para a gente conseguir anunciar e eles só queriam crescer o canal do Instagram deles. Eles nem estavam querendo vender produtos ainda. Eles estavam só querendo crescer o canal do YouTube. E mesmo assim, tem uma série de documentos. Aí eu escutei deles. Nossa, Vânia, mas a gente vê tanta coisa. Eu falei, vê, só que o que acontece? A pessoa anuncia, cai a conta, porque cai. E aí ela vai criando outras contas. E aí ela vai caindo. Até o momento que o Google ele faz um rastreio. E hoje, antigamente isso demorava um pouco mais, agora está mais veloz. Ele tira você e ele faz um rastreio do seu IP.
E aí, dentro desse IP, aí a gente está falando de pessoas que não são tão conhecidas de tecnologia, né? Uma pessoa que é conhecida de tecnologia, ela troca IP e tá tudo certo. Mas uma pessoa que não tem tanto conhecimento, o que acontece? Ele bloqueia seu IP e você nunca mais anuncia. Nossa. Então, tem todo esse cuidado, entendeu? Quando eu vi ontem esse site, eu denunciei. A gente tem que denunciar. Eu denunciei. Às vezes o meu marido fica bravo, eu falo, tem questão de situações que acontecem com você na rua, numa loja, numa enganação. Se você não começar a denunciar, se a gente não começar a se posicionar, as coisas vão continuar acontecendo. As pessoas precisam se posicionar, né? Quando vê algo errado. Porque engana a outra pessoa, né? Que acreditou naquilo. E tem muita gente que é inocente, que compra as coisas de réplica de sites de e-commerce grandes, que a pessoa às vezes compra e cai em golpe. Isso acontece. Tem muita coisa, né, na internet. E eu falo que cada vez mais tá ficando pior. Eles vão precisar fazer uma restrição aí, né? As plataformas estão fazendo isso. Lu, foi bom você falar isso. Elas estão fazendo. O que acontece? Hoje, o Facebook mudou bastante coisa. O Google sempre foi criterioso de que você só anuncia com ele se você tem um site. Certo. O Facebook não. O Facebook você ainda consegue anunciar sem site. Porém, com o site agora, aí você tem toda uma análise de dados, né? Então, hoje eles estão deixando as coisas muito mais, vamos dizer assim, profissionais. Por exemplo, o que eu notei? As plataformas Shopee, Mercado Livre, agora eles estão fazendo o requerimento de patenteamento de marca. Então, você está vendendo o produto, você tem que ter marca registrada. Sensacional. Então, eles estão indo por esse caminho justamente para diminuir os golpes. Porque é o que é certo, né? Você não tem uma loja, você não tem que ter ela toda num contexto registrado Dentro quando da lei, física, dentro da lei. Uhum. E aí, de repente, você vai para uma plataforma e faz de qualquer jeito. Né? E aí, por exemplo, o domínio próprio. Cada vez mais eles estão pedindo para você ter um domínio próprio. Então, tipo, o Google, nessa verificação financeira que eu te falei, o e-mail do cliente estava com Gmail. A devolutiva foi, não, a gente não aceita, tem que ser o domínio dele. Todo certo. E eu acho bom isso. Eu acho bom, porque eu acho que tem que estar no mercado quem realmente está disposto a fazer o que é o certo e tá, né? E tá trabalhando dentro da lei do país dela. Exatamente. E deixa eu fazer outra pergunta. Agora que esse negócio de IA, a gente vê muita gente criando, né? As pessoas, elas se sentiram assim, eu não sou do marketing, mas eu consigo criar aqui e eu vou conseguir fazer tudo, não preciso de ninguém mais, porque a IA está resolvendo todos os meus problemas. E não é bem assim, né? Não. Porque aí ela não vai fazer esse estudo aprofundado dentro da sua empresa. Ela faz. Até faz, né? Você jogando os dados. Exatamente. Se você trabalhar ela vai fazer. Mas sempre vai precisar de uma pessoa. Indiferente, a IA, ela vem, ela ajuda, ela facilita muito a vida das pessoas. A mim, inclusive, o meu chat GPT, ele é meu estagiário, basicamente, com comandos certos. Otimiza muito o meu trabalho, me ajuda muito, me favorece muito, mas é isso, eu tenho que ter uma pessoa por trás e uma pessoa pensante. E uma coisa também que as pessoas precisam tomar cuidado é que elas colocam ali como verdade absoluta, tipo, igual notícia de fake news. Erram até... Que a pessoa sai distribuindo, que agora, você viu, assim, o Instagram também mudou, ele consegue visualizar quem tá divulgando notícia de fake news, então... Consegue? Consegue. E aí ele barra. O WhatsApp você pode ver que quando é algum vídeo, antigamente você saía distribuindo o vídeo para um monte de gente, agora ele te limita uma quantidade de compartilhamento. Aí você tem que ter o trabalho de ficar colocando mais pessoas. Então eles, assim, claro, a tecnologia avança e os cuidados vão tentando acompanhar, mas sempre vai ter aquele que vai querer fazer alguma coisa. Mas eu acho a IA sensacional se você souber trabalhar com ela. Né? Usar corretamente. Usar corretamente, ela pode te auxiliar muito, te ajudar muito. Porque, por exemplo, a parte que você gastaria dentro de estudos, de pesquisas, ela otimiza. E aí você pode estar muito mais voltado para a parte de estratégia. Que eu acho que hoje é o que as pessoas precisam. Focar mais na parte de estratégia do que no operacional. Então, por que as pessoas falam assim, o CEO, não sei o que e tal. Essas pessoas... elas estão ali para que elas possam pensar de forma estratégica. Sim. Então, elas saem da operação para que elas possam olhar o todo. Porque se você é CEO e você está fazendo tudo, então tem alguma coisa errada, né? Então, a ideia realmente eu acho que é de otimização. Para mim, a IA ela vem
como otimização. Mas que tá engraçado esses vídeos, né, esses desenhos todos. Tá. Tá engraçado. O pessoal, eles ficam muito assim, hoje, inseguros, né? Várias profissões, principalmente quando sai a reportagem que vai acabar não vai ter mais professor nem médico no mercado, porque a IA vai assumir o posto aí. Na verdade, não de assumir, né? Mas assim, as pessoas não estão querendo estudar. Então, Exato. o médico foi formado pelo ChatGPT. Então, gente, vocês têm que ter saúde, porque os médicos do futuro é perigoso. Então, nesse contexto, como você vê? Você acha que existe uma certa segurança no ramo agora de vocês, né? Do marketing digital, do marketing, com o negócio da IA? Ela está atrapalhando um pouquinho ou não? Depende muito da visão de com quem você vai conversar. Por exemplo, eu acho que não. Da profissional que eu sou, Sim. ela não me atrapalha, ela só me beneficia. Mas se você pegar um profissional que é preguiçoso, que não, sabe assim, do tipo, eu faço isso aqui, e eu não quero aprender, e eu não quero entender técnicas novas, eu não quero ver como que o mercado tá mudando, eu não quero fazer o estudo, porque assim, a maioria dos meus amigos fala assim, você é maluca, né? Você escolheu essa profissão que muda o tempo todo. Eu confesso pra você que às vezes eu falo assim, gente, mas será que... Eu acho que eu não pensei muito bem, não. Mas eu amo fazer o que eu faço. Eu gosto de, sabe assim, eu gosto de descobrir as coisas novas. Então, de ver as possibilidades, de ver todas as possibilidades de crescimento. Porque quando você olha para um negócio e eu tenho várias ideias. Então, por exemplo, eu tenho um amigo... Eu tava fazendo treinamento de coaching, né? E aí lá dentro, então, cada um vai vender o seu produto e tal. E eu comecei a consumir o Instagram deles. Aí eu vou na caixinha deles, aí, tipo, quando eles abrem caixinha, ou quando eu vejo algum stories, eu falo, olha, eu acho que faltou isso aqui. Eu acho que você podia melhorar em tal coisa. E tal. Aí, né, falando com um amigo meu, ele falou assim, cara, você trouxe, tipo, uns 10 insights do meu negócio tão rápido, como você consegue fazer isso? Eu falei, não sei, eu olho... Você tem a mente criativa e olhando para você e fazendo uma leitura, né? É isso que eu acho que falta no mercado. Pessoas com iniciativas de querer aprender sempre. Você não pode estagnar, seja a profissão que você tenha. A sua profissão, ela muda. Todas as profissões mudam. Um professor, ele não pode parar no tempo, achar que ele aprendeu ali a língua portuguesa, ele vai dar aula de português e tá tudo porque, ótimo, assim, né? E estagnou. Se a gente for ver, assim, talvez o português em si não vai mudar tanto em relação de alteração mesmo da língua. Mas tem um aprendizado, a forma de ensinar. Exatamente, aí é exatamente isso. Porém, o ser humano está mudando. Exato. Então, você precisa entender como que você vai deixar a sua sala atenta, como que as pessoas vão prestar atenção no que você está falando. Como que você de que vai, forma né? que você pode colocar, de uma forma mais fácil ou numa forma mais gostosa, né? Porque aí cada professor vai querer ir pela sua vertente. Tem professor que gosta de ser mais engraçado, tem professor que gosta de dar uma facilidade maior. Eu falo que no mundo que nós temos tantas facilidades e a rede social prende tanto, e essas crianças não têm mais aquela coisa de ficar, vídeo curto, você vai ter que se reinventar na sala. E o que você vai fazer para fazer isso? Você vai criar, né? Ou você vai querer aprender coisas novas? Vai aprender uma musicalização para eu passar esse conteúdo de uma forma diferente, Eu trazer acho legal. e acalmar essas crianças. Vou fazer uma meditação, vou fazer. Gente, a gente tem que aprender a todo tempo. A gente não pode parar, estabilizar e falar, eu já aprendi tudo. Você falou do coach, eu fui fazer até curso de coach com o José Roberto Marques, eu fiz. Eu fiz. Eu comecei no coaching com o Paulo Vieira. Né, Ótimo também. Que eu comecei lá, eu fiz o método CIS e tal. Aí depois, agora eu tô finalizando da Fernanda, porque ela foi treinada pelo Tony Robbins. Sim. E aí eu queria aprender as ferramentas dele. Mas por que eu fui fazer o coaching? Porque a gente estuda comportamento humano. Né? Eu estudo as pessoas, eu estudo o comportamento. Então, eu fui aprender, e claro que isso eu vou poder usar para minha vida, para tudo. Inclusive, com os meus clientes também eu consigo usar. Sim. Mas a parte foi justamente para aprimorar e melhorar o conteúdo e os anúncios dos meus clientes. É extraordinário. Eu acho que tudo que pode agregar na vida da gente, né? A gente não pode deixar e fechar as portas. Isso aí também apareceu para mim, um insight. Eu vendo as redes sociais, apareceu, acho que eu vou fazer esse curso. E falam super bem dele, né? Sensacional. Eu falo que eu me curei de um processo do passado, na gestação que eu tive,
uma rejeição, e eu me curei lá. Num processo, na finalização do processo do curso, na meditação que nós fizemos no final. Foi extraordinário. Uma vivência extraordinária, assim. Valeu a pena. As pessoas têm muito preconceito, né? Ainda tem. Porque acha que é só aquele coach que vai ficar gravando vídeo, né? Que fica fazendo ancoragem. É que as pessoas confundem coach com ancoragem. Exato. Né? E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É um assunto complexo. extenso. E tinha uma psicóloga do meu lado fazendo comigo, e ela ficava assim, não, esse cara tá louco. Ele tá mexendo com coisa aí que ele vai abrir e não vai conseguir fechar. Eu fiquei pensando, mas por que será que ela tá aqui mesmo? Eu já tinha levantado e ido embora, se eu não concordo. Mas eu vou te falar uma coisa, eu já vi isso acontecer. Ai, gente. Eu já vi isso acontecer. De uma coaching abrir num processo e não conseguir fechar. E não conseguir fechar. São E aí teve que uma psicóloga, essa menina ficou muito mal, e aí uma psicóloga que foi, levou ela até o banheiro. E conseguiu. E finalizou um processo. Na verdade, ela era hipnóloga também e tal. E aí ela conseguiu fazer a finalização do processo, porque essa menina ficou bem mal. Mas depende de onde você vai procurar também, Exatamente. Né? Você não está falando de um cara que ele não está habituado. Quantas pessoas ele já formou? Não, ele é incrível. Né? E no final ele disse, se você não se sentir bem, ou se você tiver algum processo, procura que a gente vai continuar a tratar. Então, assim, depende também onde você vai. Muito. É que nem o profissional que você vai contratar para você. Você vai contratar qualquer profissional sem saber o histórico dele, se ele é um bom profissional, e aí você vai entrar numa fria, né? Ele não vai... Você vai pagar por um processo que ele não vai te entregar. Mas é pra gente ver, né? E é por isso que as pessoas ficam colocando no generalizado, né? Do tipo, mas coaching não presta, coaching é todo charlatanismo, coaching não te ajuda. Não. Depende do que você precisa e você tem que entender qual é esse profissional. Exatamente. Eu acho que para todas as profissões, né, Vânia? Todas. O pessoal, quando tem um erro numa determinada profissão, eles generalizam mesmo, né? Coloca aquilo terapeuta. Né? Terapeuta fala-se muito. A quiropraxista, aconteceu um caso, não todos, não vai no quiropraxista porque você vai ficar aleijado, você vai ficar sem andar. Tem isso, né? As pessoas, eu acho que é onde você vai procurar. Tem um monte de charlatão, tem um monte de gente que se especializou e que né? É que assim, o que eu acho é que depende muito do momento que a pessoa tá. Por exemplo, nesse evento que eu te trouxe, eu acho que a pessoa, ela tava iniciando e ela ainda estava no aprendizado dela. Então, por exemplo, quando um médico erra, é muito difícil da gente saber que o médico errou, né? Sim. É tudo muito fechado. Não é visível. É tudo muito fechado entre eles, na cúpula deles. E aí eles vêm na sala e falam, olha, sinto muito, né? E infelizmente a pessoa veio a óbito. Um contador vai errar, não tem nada a ver, porque a gente não está falando de uma vida. Sim. Então, gera uma multa. Sim. Né? Então, por exemplo, o tráfego pago que a gente fala é que, assim, a pessoa que faz o tráfego pago e que ela não errou, ela não trabalha com tráfego pago. Sim. Porque cada anúncio que a gente faz e que a gente vai ajustando, e aí, vamos supor, eu subi um anúncio, aí eu vou fazer o próximo, e aí nesse próximo eu melhorei. Quer dizer que esse primeiro não estava tão bom. Percebe? Então, você vai aprimorando e isso serve para tudo. Então, tem a pessoa que está iniciando, né? Tem o profissional que está iniciando e que ele está disposto e tudo mais, e ele precisa desse tempo para ter o conhecimento. Eu acho que o profissional, ele só precisa ser aberto, Lu. Sim. Sabe? Ele precisa ser transparente, do tipo assim, olha, quando eu fui começar no tráfego pago, eu nunca falei para ninguém, hoje eu sou certificada e tal, mas eu nunca virei para a pessoa e falei assim, olha, eu sou uma profissional pronta. Não, eu falava, eu tô aprendendo e eu gostaria de saber se você me dá a oportunidade de poder fazer um anúncio para você. Eu acho que a melhor coisa é a sinceridade, né? É o que eu te falei, quando a gente está falando de coach, o que ele faz no processo? Ele sabe que pode dar errado. Sim. E se der errado, você vai me procurar. Então, é isso, é a abertura, sabendo que pode dar errado, eu posso deixar uma janela aberta e você vai ter que me procurar pra gente fechar. É que tem gente que tem vergonha, né? Então. Tem gente que tem medo de falar, tem gente que não quer tocar no assunto. Eu gosto de trabalhar com a clareza e a verdade. Eu também, mas não é todo mundo, viu? Morro de medo. Não é todo mundo. Tem muitas pessoas que... Essa menina mesmo, que aconteceu essa situação com ela, depois eu fui conversar com ela, ela falou assim, eu não queria mexer nisso. Aí eu falei, tá fazendo o quê aqui então, né?
É essa a pergunta que eu faço. Porque todo o processo que você vai fazer, né, você está se aprofundando em você ali. Né? Você está aprendendo um processo, mas está se aprofundando. Você vai mexer. Vai. Qualquer processo que você for se aprofundar, seja uma meditação, qualquer coisa que você passe a fazer com uma busca aí, você vai mexer nas suas feridas. E você Eu está acho que meus preparada para clientes, eles isso? passam um pouco isso comigo, não é? Ela é então a, Meus clientes né? passam isso comigo porque às vezes eu nem sei se eu posso falar isso aqui, mas tá. Tem um cliente que ele falou assim: o que você acha que eu tô fazendo de errado? Ele perguntou. Ah. Aí eu fui e falei: olha, eu acho que nessa comercial que tá um pouquinho com problema. Aí ele falou: mas aí o que eu faço? Então a gente tem que. O melhor seria um treinamento, né, para o comercial, para que você pudesse atender melhor, atender mais rápido e ser mais conectado com o consumidor que está vindo para você. Porque imagina que a pessoa está chegando para você e ela está com várias dúvidas dentro dela, né? Ela tem várias dúvidas que estão com ela. Sim. E aí você precisa, a pessoa que está atendendo, precisa ter esse contato. Não pode ser só mais um... Porque, por exemplo, no marketing fica muito essa questão de conversão, né? Sim. Então, qual é a sua taxa de conversão? Então, por exemplo, os clientes não sabem, grande parte não sabe qual que é a taxa de conversão dela. O que é a taxa de conversão? Vamos supor, se eu te entrego, você está rodando anúncio para a escola. Entrou 10 contatos para você. Quantos que você tornou Converteu. aluno? Sim. Isso é a sua taxa de conversão. Isso é importante. Entendeu? Isso é. Depois da taxa de conversão, a gente olha o quê? O LTV, que é o Lifetime Value, que é quando esse cliente ele chega para você, ele chega num custo. Então, do dia X, ele chegou num custo, certo? Certo. Só que aí, ele tá na escola, e aí vamos supor que a pessoa tá na primeira série, e você tem até o terceiro colegial. Esse lifetime, né, o value, o que ele é? Esse tempo todo. Então, você pensa que da primeira série, ele pode ficar com você até o terceiro colegial. Então, se o seu custo de lead é R$100, e você dividir em todos esses anos que ele tá com você, ele vai ficar num número insignificante. Exatamente. Entendeu? Então, o primeiro ponto é a taxa de conversão. O segundo ponto é quanto de produto mais que você pode ofertar para essa pessoa, porque quando ele chega num custo. E ao decorrer do tempo, ele vai para outro custo. Sim. Então, a gente olha para isso. E, claro, sempre olhando para a questão de vendas, porque vendas é o coração da empresa e sempre vai ser. Então, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu tô preocupado com tal coisa. Não, você tem que estar preocupado com vendas. Nada. Eu tô preocupado, eu escutei isso. Eu tô preocupado com o meu operacional. Não, mas você tinha que estar preocupado com a sua venda. Porque o seu operacional, se você me permite, você treina uma pessoa e coloca ela para fazer o trabalho operacional. Agora, vendas, se você tá me dizendo que você vende e que você sabe vender, e você não tá vendendo o quanto você gostaria de estar vendendo... É o carro-chefe, né? Então, a entrada do seu cliente é a venda. Então, tudo isso é que a pessoa tem que olhar. Então, dentro de uma organização, o ponto... E meu pai falava isso muito. Eu acho que eu tenho muito essa questão de coração, né? Vendas ao coração. Porque meu pai falava muito isso. E meu pai falava para mim que os vendedores dele ganhavam mais do que ele enquanto empresário. É verdade. E amigos que eu tenho, que eu converso, eles falam que são empresários, eles falam, meus vendedores ganham mais do que eu, É Vânia. verdade. Ele fala. Ganha, o E vendedor. grande parte de grandes empresas a gente vê isso, porque vendedor é voltado para comissão, né? Exatamente. É o quanto que ele pode produzir e aquilo é o que estimula ele. E tá tudo E certo. o cara produz. E quando ele é vendedor de verdade e sabe vender, produz muito. Por isso que, né? E aí, o saber vender, o que é? Se você for pegar grande parte de quem vende e você for conversar, o que difere um vendedor bom de um vendedor ruim é que o vendedor bom, ele sabe para que o produto dele serve, quem é a pessoa que vai consumir esse produto e como que ele vai fazer com que essa pessoa compre esse produto com ele. Sabe o que eu falo muito, Vânia? Que eu falo que essa passagem na área, eu tive salão. Então, essa passagem nessa área, ela me ensinou muito. Porque, por exemplo, eu testava todos os produtos que eu tinha em mim. Ou em alguém de casa. E depois eu ia para o cliente, testava em uns 10. Aí eu falava, desses 10, 8 ficaram ok, então é sensacional. Eu tinha produto que eu amava, que era como que chamava? Vitaderme.
que era produto natural, Nossa, tinha super em alta. própolis, amava a Vitaderm. É que agora eu não vejo mais a Vitaderm, porque também eu parei de consumir, porque eu não acho a loja dela aqui. Tinha uma loja em Guarulhos. E eu amava tanto esse produto, eu falo hoje para o pessoal do colégio, eu amava tanto esse produto que eu vendia sem vender, entendeu? Porque eu não tinha a pretensão de vender o produto. Mas quando o cliente, você já usou, nossa, esse própolis pro couro cabeludo, fazer uma hidratação, né? Esfoliação. É isso A mesmo. pessoa falava, nossa, eu quero experimentar isso. Eu pego para você e não ganhava nada, tá? Eu pegava para cliente. Cadê esse espírito empreendedor, Não, Lu? calma. Mas eu também tinha aquele espírito de generosidade. Sim, sim. Meu marido falava, você nunca vai ganhar dinheiro com salão, minha filha, porque uma que você não sabe cobrar. Eu ficava assim. E outra que se eu achasse que não estava a cliente assim, a cliente, ficou lindo. Não, ainda não ficou lindo, vou fazer de novo. Então, assim, sabe, eu queria perfeccionista, não sabia cobrar. Eu falava que era casa de caridade, mãe Luciana. Esse é um outro ponto muito comum em pequenas empresas. Então, e eu tinha Não essa saber cobrar. dificuldade porque eu sempre fui muito coração. Porque eu vejo a vida como uma missão. E eu sou aquela que eu quero ver mais o outro bem do que eu. Então, se o outro está prosperando, eu estou feliz, Uhum. né? Só que é óbvio que aí você vai aprendendo que para você ter um negócio, você precisa prosperar, né? Você precisa pagar suas contas. Eu acho que eu tenho também essa questão da servidão muito alta em mim. Então, E eu acho que é por isso também que eu acesso o Instagram dos meus amigos e eu saio dando dica de graça. não, aqui acabou, né, de dar uma aula para vocês, viu? Acompanhem. Fiquem, gravem esse podcast, porque aí vocês vão fazendo um roteiro aí para melhorar a empresa de vocês, porque aqui as dicas estão ótimas. E o que eu estou falando é isso: quando você ama o produto e você conhece a fundo, é o que eu falo para eles: querem vender? O que é a escola? Qual que é a estrutura dessa escola? Missão, visão, valores, qual é a grade? Às vezes eu falo para eles lerem todo o processo da escola, mas você não precisa disso, precisa. Porque você precisa conhecer a fundo para você saber vender e falar para o cliente o que é. Senão você não vai vender. Se você não acredita naquilo que você está vendendo, como que você vai vender o produto? E quantas pessoas não acreditam, né? Mas eu acho que Vende o por ponto vender. eu acho que o ponto de não acreditar e é ruim até de dizer isso, mas eu acho que são profissionais ruins, Uhum. sabe? É um profissional que acho que ele não, na verdade não era bem isso que ele queria fazer, só que aí ele Vendendo por vender. não tem coragem de sair da onde ele tá. E ele tá Uhum. acomodado onde ele tá. E aí, do tipo, vou ficar aqui, vou fazer isso mesmo, vou fazer de qualquer jeito. E aí acaba atrapalhando o outro, né? Não, atrapalha o outro, atrapalha ele, né? Ele Porque eu falo mesmo. que a roda Mas é que dele não gira. mas é que ele mesmo ele não tá preocupado, né? É o estagnado. Só que dele atrapalhar o outro que é o problema. Exatamente. E eu falo que a pessoa fica estagnada, né? Eu converso muito, tenho muito feedback com os meus funcionários e eu me preocupo muito com a sensação dele. Que isso é maravilhoso. Você tá bem? A Você gente fala que é o gosta de cliente estar interno. aqui? Né? Você É. gosta de estar aqui? Porque se ele não estiver bem, não é que ele não vai só não produzir para mim. Ele não vai produzir para ele. Ele vai ser uma pessoa infeliz, vai chegar em casa todo dia cansado, estafado. Então essa conexão também é muito importante interna, né? A gente fala que o cliente interno, ele é tão importante quanto o cliente externo. Sim. E o cliente interno são os colaboradores. Então, é perfeito isso. Quando você tem essa visão pro funcionário, né? É que a gente tá numa era muito difícil, né? A geração agora nova é uma geração mais complicada. Eu não digo, as minhas filhas, eu acho que elas são um pouquinho fora da curva, porque vê a mãe empreendedora desde muito nova, trabalhando muito. Eu sempre trabalhei muito, 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 muito. Tanto que, assim, você vê a questão da brincadeira das crianças, né? E eu tinha muito enxaqueca, agora tá bem melhor. Mas eu via a brincadeira das minhas filhas, elas estavam sempre trabalhando. E aí ela fazia assim, eu tô com uma dor de cabeça hoje. E elas estavam lá atendendo o cliente, fazendo alguma coisa, sabe? Assim, era a brincadeira delas. É porque elas copiam, né? É. Você é muito espelho. E eu sempre trabalhando em cargas, né? Que eu vejo que a pessoa fala assim, eu vou... E a gente acompanhava toda essa carga. E teve uma época da minha vida muito difícil coitadas, a gente acordava muito cedo. E aí eu ia pra casa muito tarde e elas estudavam de manhã.
E elas ficavam dormindo. Gente, me dá uma dó de falar isso. Elas ficavam dormindo, assim, tipo, no escritório, sabe? Aí colocavam um sofá lá, elas dormiam. E aí a gente teve uma época que a gente vivia de fast food. E aí eu me senti uma péssima mãe. Péssima mãe. Porque eu falei, que mãe que fica dando fast food pros... E aí a gente enjoou do fast food. Aí hoje, né, mais assim, hoje, né, tudo mudou, elas mudaram, elas são adultas e tal. Mas hoje a gente faz marmita pra semana inteira porque não dá, né? É muita Mas coisa. quando a mãe fala isso pra mim, porque a gente se sente culpada. Eu também vivi esse processo com os dois. E olha como é importante o espelho. Você tá ali dentro do escritório, como elas te copiaram, que você fala que elas são. Os meus filhos são iguais, porque eles viveram o processo junto comigo, E super, a Rafa, né? ela tá na segunda faculdade, tá trabalhando, tá... Mãe, eu quero fazer tal coisa e tal. E não quer parar, igual Não, você, é. quer mais. E quando vocês falam assim, ai, porque eu me sinto culpada, fui uma péssima mãe, eu olho e falo assim, não se sinta, porque é um processo. Esse processo que você precisou passar fez deles melhor, Sim. né? Porque eles enxergam a dificuldade que você teve. É claro que não vão enxergar quando são crianças, Não. mas quando eles estão um pouco mais adultos, eles vão lembrar desse episódio com, poxa, olha o que a minha mãe fazia para criar a gente. E a maturidade vai ficando cada vez maior quando eles têm filhos. Então, hoje a Júlia, depois que ela teve filho, ela virou para mim. Eu achei tão bacana isso, que ela virou para mim e falou assim: Nossa, mãe, hoje eu entendo você. Quão foi difícil você criar nós dois, né? Com toda aquela carga que você tinha. Eu hoje com meu filho, eu entendo a sua dor. Que muitas vezes eu tenho que sair para trabalhar, eu tenho que deixar ele, a dificuldade, porque você quer conciliar tudo e não dá conta. Só quem passou que sabe, Exato. não é? Quem não passou gosta de dar ideias, mas só quem passou que sabe a dificuldade. Da segunda, eu voltei a trabalhar, que eu trabalhava com meu pai, lembra? Então, na segunda, eu voltei a trabalhar, ela tinha 3 meses. Só que aí, o que eu fiz? Eu contratei uma babá. Então, essa babá, ela ia até minha casa. E aí, da minha casa, eu montava tudo que ela ia precisar pro dia dela, de tudo, de toda a estrutura dela. A minha mãe me ajudava com a alimentação dela, porque eu sempre trabalhei muito. Então, minha mãe fazia sopinhas e deixava tudo separadinho já pra mim. Aí, a gente tinha as frutinhas dela e eu subia pro escritório. E aí, dava o tempo de mamar. E aí, a babá vinha e falava assim, ai, tá na hora de mamar. Eu falava, mas essa criança mama toda hora, gente? Porque a hora passa e a gente não percebe, né? E eu falava, mas tá de novo na hora de amamentar? Mas já passou? Aí, uma vez chegou um fornecedor e meu pai e meu irmão, eles são super conservadores e tal, né? E aí, aí chegou um fornecedor sem avisar. E foi na empresa. E aí... Meu irmão entrou na sala e eu tava com a porta fechada, porque eu tava amamentando e botava a fralda na criança, e a criança tira a fralda. E aí, meu irmão entrou na sala e eu tava tentando tampar. Aí ele falou assim, você não vai receber o fornecedor dando mamar? Eu falei, não vou. Ele falou, não. Aí ele saiu, ó, ou você espera, ou você vai embora que ela tá dando mamar, não vai atender você, não. Porque a criança não ficava com a fralda, gente. Eu botava a fralda na cara dela, ela tirava, ela queria olhar pra minha cara, ela queria rir. Mas tem umas coisas que a gente passa que, olha, vou te contar, né? Eu passei essas coisas aí, assim, hoje é engraçado, né? Mas na hora, você imagina, você trabalhando, eu ficava pensando, meu, a pessoa tem o tempo dela também, né? E aí, passamos, aí, tipo, a hora do banho. Mas assim, graças a Deus também que eu pude proporcionar, que eu pude ter isso, né? Porque tem pessoas, tem mães que, infelizmente, precisa deixar na creche 5 horas da manhã. Eu tinha uma amiga que ela deixava o filho dela 5 horas da manhã na creche, ela pegava 19 horas. A e aí eu ela acho. sente, né? Sente, eu acho. Bastante. Eu acho. acredito também. Porque esse contato na primeira idade com a família, né, é muito importante, com a mãe, principalmente. Eu acho que é complicado. E hoje acho que é mais difícil ainda, né? Porque deixar esse período todo. Por isso que eu falo, a correria desse mundo tá tão, né, as pessoas correndo atrás, porque precisa trabalhar e às vezes não tem saída. Por isso que eu acho que essa conexão, ela tá fazendo falta. Porque essas crianças, elas ficam refém do quê? Rede social, não tem aquela figura presente, né, materna e paterna no dia a dia, então acaba que ficando sem rédeas, né? Porque a hora que chega para a mãe educar, ela não sabe nem o que fazer mais, né? Porque não tem o controle absoluto ali. Você começa a perder um pouco de controle. E a gente também entende esse outro lado. É difícil, é difícil.
Não é E a fácil. gente que estudou e que sabe, né? Quem não tem regra não se sente amado. Exatamente, porque a criança ela quer escutar, ela necessita, ela desafia para você falar não, É verdade. né? Esse desafio da criança é para você falar o não, mas e quando não tem, ela fica perdida, Vem a né? rejeição. Vem rejeição e ela fica perdida porque ela nunca recebeu um não na vida. Quando a vida der um não para ela, ela não vai saber nem o que fazer com aquele não, né? Ela vai se afundar em depressão, em existencial. Nossa, eu recebi um não, né? Mas como é Não é? diferente também, né? A questão da mãe e do pai, né? Sobre a vida do filho. Muito. Não é? É muito diferente. Por exemplo, uma mulher, assim, não porque eu sou mulher, Uhum. mas eu vejo as dificuldades que nós temos enquanto mulheres, principalmente para ocupar determinados cargos, Sim, né? Ou posições, para a gente manter a família, para a gente conseguir equilibrar as coisas. O quanto é mais, eu acho que é mais complexo, como também difícil. E não exatamente. tô generalizando. Tem mãe que não fica com filho, não é nesse caso. Sim. Mas assim, normalmente a casa fica pra mãe, não é? É, A educação fica pra mãe, levar na escola da mãe, buscar na escola da mãe. é o que eu falo para o meu marido. Eu falo, gente, eu que tenho o papel de educar, eu tenho o papel de alimentar, eu tenho papel... Fica a maior responsabilidade para você. Não tem como não ficar, né? Porque é você que faz esse papel. O pai é a figura masculina do quê? Do trabalho, do cara que sai para trabalhar, Da só provisão, né? da provisão. E a mãe, ela tem que suprir todas as necessidades Todas ali. as outras. Às vezes eu brigo com o Marco e falava assim: caramba, você vem falar para mim que o Marquinho fez isso? Vai lá e chama a atenção dele. Ele fala: não, vai lá você. Você que tem que chamar a atenção dele. Ele não vai. Então ele passa para mim o bastão, né? E fala: ah, eu sou a malévola e você é o bonzinho. Faz pra isso mesmo, pra falar que sua mãe que é chata. É, eu prefiro ser chata, viu? Eu quero ser chata até eles fazerem aí os 40 dele, que eles falaram que vão morar comigo até os 40. É. Então, meu filho, aguarde, tá? Porque vai ser assim um pouquinho para pior. Obrigada, Vânia. Eu quero te De agradecer e nada. quero que, antes de tudo, você deixe aqui o seu contato, suas redes sociais, como achar, como conectar com você para fazer esse trabalho, as empresas que têm interesse. Você também faz, não faz só empresa, né? Você faz pessoal, para Sim. quem Na verdade, no geral, né? Produtos, é serviços, se a pessoa trabalha só com serviços, eu também consigo ajudar. E a parte da blogueiras, consultoria, né? É, ajuda também? então, é que o blogueiro, ele já tem a questão da criação do conteúdo e aí precisa entender, porque, por exemplo, o blogueiro em si tem marcas que estão patrocinando, então ela cria o conteúdo para essa marca e essa marca já vai usar esse conteúdo que ela está fazendo de estratégia para poder fazer o anúncio, que aí Sim. a gente chama de anúncios em parceria. Então, normalmente o blogueiro, ele já tem a marca por trás, que é Não a pessoa precisa que dessa contratou. estratégia. Então, ela, não, a não ser que ela queira crescer mais o perfil dela, né, Sim, crescimento difundir. de perfil. Mas quem tá começando, né? Para quem tá Uhum, começando, e aí ela começa a criar o conteúdo dela, ela consegue fazer para atrair novos seguidores, por exemplo. entendi. Mas normalmente de blogueiro já que já tem um tempo de Sim. mercado, quem faz o anúncio são as marcas que contratou. Então, às vezes, a marca não tem um modelo para poder fazer e representar o produto. E, na verdade, ficou mais em conta, né, Lu, fazer isso. Uhum. Tá mais em conta agora você pegar um blogueiro, você manda um material para ele que ele já sabe como gravar, que ele já tem ali, né, a estratégia toda. E aí ele põe e essa divulgação que ele faz já favorece a marca. Então, É. isso ficou Favorece os perfeito. dois, né? Mas produtos, serviços, se a pessoa está iniciando, dá para fazer também. Que tem gente que fala assim, mas para comércio que acabou de começar, eu acho que quando você começa, né, bem feito, vamos dizer assim, Uhum. aí a chance de você Crescer é maior, crescer é né? maior, de estruturar é maior. Bom, vamos lá. Eu sou a Vânia Mello, meu Instagram é vaniamelo.eds e o meu celular comercial, eu não sei. Ó, por favor, soprem aí o celular comercial dela. Pega o comercial, que eu sei o pessoal. O comercial eu não sei. Esse que eu tenho é o O pessoal. pessoal. Que a gente se falou foi o pessoal. Vamos lá. O meu telefone é o 11 4200 0671. E, gente, Casa de Ferreiro Espeto de Pau, tá? Eu
não tô criando o conteúdo que eu deveria estar criando, porque eu acompanho o conteúdo dos meus clientes. Então, eu tô no bastidor dos meus clientes, na gravação, eu tô por trás de toda a estratégia deles. Mas a ideia é que eu comece a criar conteúdo, mas vai depender um pouco da agenda de ajuste. Mas vai dar certo. E olha, eu tô na torcida para que você crie conteúdos, porque esses conteúdos nos ajudam, né, gente? E olha aí, sem custo nenhum, ela deu uma aula aqui hoje. Você está Você gostou? facilitando muito a vida das pessoas. Desse jeito você não vai vender. Você vai começar a dar todo o conteúdo de graça. Olha, gente, foi sensacional. Eu amei. Eu não quis nem interromper aqui, porque é também um assunto que é desconhecido, né? A gente vai se conectando aqui e vai aprendendo. E eu adorei entender um pouco mais. Se deu uma aprofundada aí, ficou muito claro. O que eu falo, né, Vânia? Às vezes eu trago, por exemplo, o jurídico. Uhum. Ele fala em termos jurídicos. Uhum. Aquela pessoa que está assistindo lá, ela não vai entender. Então, eu gosto de esmiuçar, por exemplo, às vezes você fala um tráfego pago, mas tem muita gente que não sabe o que é. Sim. Então, você trouxe isso bem explicado, como funciona toda essa estratégia, e isso é sensacional. Quero te agradecer pela presença, disponibilidade, dizer que eu quero bater mais papos com você sobre isso. E a gente vai aí se falando e, de repente, se conectando aqui para abordar outros temas. E se vocês quiserem outros temas, podem ficar à vontade para fazer as perguntas. Viu? Você viu que aqui a gente passeou por vários temas, né? Literalmente. Aqui a gente tem assunto que não dá para fazer em uma hora. Mulher, né? Mulher, mãe. Não, eu gostei porque ela gosta de falar, né? Você percebeu, né? Você viu que é só deixar com ela que vai embora. Eu não preciso participar. Eu estava quase saindo. Tchau, gente. Obrigada, gente. Uma boa noite. Obrigada ao público da Vânia, ao nosso público que estava aí assistindo até agora. E obrigada, Vânia, pela presença. Eu que te agradeço. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Beijo. Beijo. Tchau.